um outro ponto importante aí que a gente precisa abordar são os métodos de estimação. Tá? Então, assim, quando você está realizando uma modelagem, uma análise fatorial confirmatória, enfim, você precisa estimar, né, ali, você precisa encontrar esses parâmetros que você está querendo achar. Você faz isso por diferentes métodos de estimação. Então, assim, os métodos de estimação, eles são as formas como os parâmetros dos modelos vão ser estimados. E aí é importante que você saiba quais são os diferentes métodos de estimação. Por quê? Porque a qualidade da estimativa dos parâmetros dos seus dados, eles vão depender da escolha que você faz do método de estimação. Então, se você faz uso de métodos de estimação equivocados, os resultados que você vai encontrar são equivocados também. Então, assim, existem softwares, por exemplo, que têm péssimos métodos de estimação. E aí eu já digo, um exemplo deles é o Amos. O Amos ele tem péssimos métodos de estimação. Então, métodos de estimação limitados. Então, não recomendo você trabalhar com o Amos. Então, assim, é importante que você trabalhe com softwares que têm métodos de estimação melhor. O R, o JASP até tem métodos de estimação melhor. E eu, particularmente, sou fã e gosto do M+, embora não seja um software gratuito, né? Então, você precisa, basicamente, pessoal, quando você vai escolher um método de estimação, você precisa se preocupar com a distribuição de normalidade dos dados. Os dados apresentam a distribuição normal ou não. E com a natureza das variáveis da medida. Então vejam que esse tópico de métodos de estimação ele é um tópico complexo, ele é um tópico amplo, mas eu vou tentar resumir aqui, né, algumas coisas que você precisa saber para, enfim, você conseguir implementar as suas análises aí, tá? Bem, basicamente, pessoal, se os seus dados ele tem uma distribuição normal, você pode utilizar os métodos da máxima verossimilhança, né, que em inglês é o maximum likelihood. Máximo likelihood ele é o melhor método caso você tenha distribuição de normalidade. Tá? Existem alguns outros, né, como o Generalized Least Squares, GLS, em português seria o quadrados mínimos generalizados, mas, enfim, você tendo uma distribuição de normalidade para todos os seus dados, e vejam que é uma distribuição de normalidade de todas as variáveis e é uma distribuição de normalidade multivariada. É uma coisa um pouquinho mais complexa e raríssimo de se encontrar nas pesquisas com ciências humanas e da saúde. Tá? Então, assim, mas em você tendo isso, você pode trabalhar com o método da máxima verossimilhança. Lembrando também que o método maximum likelihood, né, máxima verossimilhança, ele requer que os dados eles sejam dados... Desculpa, eu fugi um pouquinho, tá passando uma ambulância ali fora. Mas enfim, ele requer que os dados eles sejam dados escalares, tá? Então, você não pode trabalhar com dados intervalares, contínuos, categóricos. Mas, pessoal, também foi desenvolvido, né, o método Maximum Likelihood, né, máxima verossimilhança robusto, que é o quê? Imagina, por exemplo, que você tem dados escalares, mas você não tem a distribuição de normalidade. Então, o Satorra Bentley ele desenvolveu o Robust Maximum Likelihood, em que você consegue, né, utilizar essa técnica se você não tem os dados normalmente distribuídos, né? Mas lembre-se, né, que o método da máxima verossimilhança requer que os seus dados eles sejam escalares, né? Se você é da psicologia e você trabalha com escala Likert, os dados oriundos de uma escala Likert ela não é escalar, eles são categóricos ordinais. Então, quando você responde uma escala Likert 1, 2, 3, 4, 5, a gente não tem uma escala precisa que separa a resposta, separa a distância de 1 para 2, e essa mesma distância de 1 para 2 é a mesma distância de 3 para 4, que é a mesma de 4 para 5. Então, a gente não tem isso. Então, só tem uma ordem de resposta. Então, quando a gente trabalha com escala Likert, o melhor método são métodos que a gente utilize métodos desenvolvidos para se trabalhar com dados categóricos, né? Dicotômicos, sim e não, ou politômicos, né? Ordinais politômicos, que é o exemplo da escala Likert. E o melhor método que existe nesse sentido é o WLSMV, Weighted Least Squares Mean and Variance Adjusted, WLSMV, que são para dados categóricos, dicotômicos ou politômicos. Então, pessoal, você sabendo, né, que você trabalha com escala Likert, seus dados não são normais, você deve utilizar o WLSMV. Se você trabalha com dados escalares, né,
Vou dar um exemplo de dados escalares. Tempo de resposta. O tempo de resposta ele é totalmente escalar, né? Porque a diferença, por exemplo, de 1 segundo de 1 para 2 é a mesma diferença de 1 segundo de 3 para 4. Né? Mas isso a gente não tem nas escalas Likert. Então isso é uma variável escalar. Tempo de resposta é uma variável escalar. Se a distribuição é normal, você pode ir para o máximo likelihood. Se ela não é normal, você vai para o máximo likelihood robusto, Sator-Bentley. Se você trabalha com escalas Likert com dados dicotômicos, politômicos, enfim, ordinais, você trabalha com o WLSMV. E aí, pessoal, é bacana porque aí você tem aí todas as opções, né, de métodos de estimação para você trabalhar com o dado que você tem em mãos de acordo com o que você tiver, beleza? Então, isso é um resumo do resumo, né, mas é um resumo prático, né, o que você precisa saber para implementar suas análises aí, tá?